se tem alguma relação com as eleições, com os movimentos de julho, que, assim, se diziam não representados por nenhum político e estavam em busca de uma suposta terceira via. Foi um movimento realmente com muitas faces, assim, muito difícil de se explicar. Mas acho que uma das coisas que todos falavam na manifestação era a não representação. Assim. A Marina, de repente, poderia vir como uma representação, era mais ou menos isso. Tá. Olha, o que ocorreu em junho do ano passado, né, foi um movimento, digamos, com uma larga franja de espontaneidade, né, alimentado fundamentalmente pela crise de representação da política brasileira. Né? E essa crise de representação, na minha opinião, é resultado do fato de que os políticos estão de costas para a sociedade. Eles criaram um mundo próprio em torno deles, né? É um mundo em que eles se acertam, né? Basta ver as CPIs negociadas, tudo é negociado de modo que, olha, eu não te complico a vida aqui, você não me complica a vida ali. Então, eles são de costas para nós fazendo negócios. Né? Essa crise de representação, ela não tem uma via de solução por uma eleição presidencial. Por quê? Porque, na verdade, o presidente da República, o prefeito, o governador, eles não são representantes. Eles são gestores. E precisamente porque eles não são representantes, é que uma vez eleitos, eles não podem se conduzir na direção de atender os seus eleitores. Eles têm que atender às necessidades do país, seja lá como eles venham a definir ou eles venham a ser empurrados a definir. Né? Escolher onde colocar o dinheiro, onde colocar os esforços do governo e tal. Eles são gestores da coisa pública. É diferente da representação no legislativo. E essa é que é a crise principal no Brasil, é a representação no legislativo. Por quê? Porque essa representação, de fato, deveria servir para o político representar o quê? É estar no lugar de. Por isso que o ator também representa. Ele está no lugar de. Faz um personagem. Não é? A noção de representação é a noção de quem está no lugar de. Quem está no lugar de tem que ser fiel àquele cujo lugar ele ocupa. Então ele tem que ser fiel a uma dinâmica que está na sociedade. Essa infidelidade que caracteriza a política brasileira e mundial, que não é só no Brasil, que é assim em toda parte, ela resulta do quê? Portanto, não de alguma situação particular do Brasil. Ela resulta do fato de que a representação profissional, o político profissional, é um político afastado por definição da sociedade. A solução para isso, na minha opinião, é o fim da reeleição para o legislativo. E já digo aqui, a minha posição é: não vote em quem já tem mandato ou já teve. Vote num nome novo que, mesmo que você erre, vai errar menos do que se reconduzir um desses que já está lá. Então, eu acho que a solução para a nossa crise de representação é ao longo do tempo e pela recusa em reconduzir quem quer que seja, né, para a política. Agora, a eleição presidencial pode ter relações com as motivações de junho? Pode. Não como representante das motivações de junho, mas como um ponto de convergência de expectativas despertadas, motivadas, que surgiram em junho. Uma série de expectativas, e aí você vai ter essas expectativas distribuídas pelos mais diferentes candidatos. Nenhum deles tem condições de reunir de maneira vetorial aquelas expectativas, porque elas próprias eram muito ricas e controversas. Havia muita divergência ali, o que é bom. Então, não há como você imaginar que alguém vai se beneficiar. Você pode imaginar que alguém pode ser prejudicado, ou seja, pessoas motivadas por aquelas expectativas, na minha opinião, devem evitar a Dilma. Né? Devem no sentido não de que devem, que eu quero que façam isso, porque a minha opinião aqui nesse aspecto não está em questão. Eu tenho uma, mas não está em questão. Devem no sentido de que é provável que evitem Dilma, porque a Dilma representa o status quo, digamos assim. Né? E assim como outros candidatos, né, também representam. Né?
mas essa dimensão é mais incerta, só pesquisas muito detidas poderiam permitir a gente agarrar o problema. E será que a Copa, o resultado da Copa, como se deu, também pode vir a influenciar na eleição presidencial, prejudicando a Dilma de alguma forma? Olha, eu acho essa pergunta muito boa, Lohan, porque é o seguinte, talvez antes dos acontecimentos dos últimos dias, ainda se pudesse imaginar que a Copa tivesse algum papel. Mas as emoções desencadeadas, acopladas à racionalidade que elas estão exigindo, né, essas emoções, mostraram quão pequenininha é a emoção da Copa, quando comparada, no plano eleitoral, naturalmente, quando comparada às emoções da própria eleição. Quer dizer, a dimensão dos afetos, a dimensão emocional que há na vida de todo mundo, ela também responde a certas relações com a realidade. Então as emoções da Copa, por maiores que sejam, elas não têm condições de competir com as emoções da própria política. E a morte do Eduardo Campos é de uma emoção de tal ordem, pelas razões que já exploramos aqui em outra conversa, que a emoção da Copa, tenha sido ganha ou perdida, se dissipa completamente e não tem nenhum papel na eleição. E por a Marina ter um pensamento político diferente do Eduardo, como isso vai se dar? Porque a Marina pensa mais, né, pelo menos a candidatura dela de 2010, ela veio com uma questão ambiental muito forte. E o Eduardo Campos estava pensando no desenvolvimento do país. Eu esqueci o termo agora. Desenvolvimentismo. E será que isso pode, se a Marina ser eleita, a forma de governo vai ser muito diferente do que se o Eduardo Campos fosse eleito, se ele tivesse que... Olha, veja bem, o perfil da Marina é diferente do perfil do Eduardo. Você tem razão, não é? Mas eu diria que o que faltou à Marina em 2010 foi precisamente uma ligação mais criativa, mais rica, entre a dimensão ambiental e a dimensão do desenvolvimento. Porque uma coisa é desenvolvimento, outra coisa é crescimento. O crescimento, realmente, ele é algo que nós temos que tender a não perseguir, não é? Mas o desenvolvimento, esse é inescapável, não é? Então, o que faltou à Marina naquela oportunidade foi, na minha opinião, entre outras coisas, entre outros erros cometidos pela campanha dela, foi uma combinação criativa entre esses dois hemisférios. Porque se você faz uma campanha para a presidência da República centrada na questão ambiental, por mais que você demonstre relações da questão ambiental com a dimensão social, você fica devendo um pedaço do problema, que é como é que você atende o social sem desenvolvimento, né? Agora, o Eduardo tinha uma posição mais desenvolvimentista à la antiga, né? E claro, tinha problemas para encaixar, digamos, toda a agenda ambiental que a Marina representa, mas que tampouco ela própria, digamos, pretende fazer valer. A Marina tem feito concessões ao longo do tempo, tem feito ajustes, às vezes numa boa direção, às vezes nem tanto, né? Mas ela tem feito ajustes para se adequar mais, digamos, aos desafios da grande política. Você fala, se a Marina for eleita, aí, veja, se isso acontecer, o leque de possibilidades é tão amplo que ele não é só diferente do que o Eduardo faria, que certamente seria, porque a gente nem sabe como o Eduardo faria, mas ele é diferente de tudo. É algo que não pode ser ajuizado tão facilmente assim, porque uma eleição da Marina significa uma enorme transformação no comportamento do eleitor, embora não se possa dizer que venha a ser uma transformação na realidade brasileira. Isso vai depender de muitas outras coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, terá havido uma grande transformação no comportamento do eleitor, na formação da preferência coletiva do eleitor. Então, aí não dá para especular muito.